Pronto. Tudo bem? Angélica, põe a tua tela também, porque aí eu Tá edito bom. um pouco. Tá só você transmitindo? Só, por enquanto sim. O Giba vai entrar já, que ele falou. Que ele ia ligar o computador. Legal. Bem, vamos dar um tempinho aí, enquanto o pessoal vai entrando, aí você vai dando feedback para nós. Sim. Por enquanto tem 10 pessoas no YouTube já assistindo. Certo. Essas 10 pessoas que estão aí, um beijo para vocês, viu? Nós vamos fazer um bate-papo aqui até começar o terço. Uma conversa, né? Faz tempo que a gente não bate papo, faz tempo que a gente não conversa, né? Uma conversa. Uhum. E se alguém, já que entrou e quiser perguntar alguma coisa, falar, comentar alguma coisa, vocês podem falar, que aí a Angélica vai me dando um feedback para mim e para o Marcelo, nós vamos falar um pouco. Isso, ó, o Beto entrou. Isso, vão colocando pelos comentários do canal que a gente vai passando aqui as perguntas. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim, claro. Pelo menos para nós fica claro. Deixa eu colocar aqui na parte dos live comments. Lá. Boa tarde. Tá, a Luzia está online. A Regiane. A Nádia Santos. O pessoal está começando a entrar, hein? Roberta, anunciação. Roberta. O padre tá ficando bom isso, hein? Tá olhando já até os comentários, tá? Não, o cego aqui só leu o nome, olha lá. Tá com óculos hoje, né, padre? Perto aqui para comentários. Tá com óculos hoje, né, padre? Vai conseguir enxergar tudo aí. Agora sim, com certeza. Também entrou. Olha, Janete, você tá aí. Que bom, a Janete. Agora sim, com certeza. Também. Tá ligado? A Janete entrou, eu vou deixar meu microfone no mudo, então, hein? Então tá. É aquela pessoa branca, Janete, que você chama de marido, quase transparente. Ela não vai responder, claro que não. Pessoal, é o seguinte, a ideia desse bate-papo um pouquinho antes do terço, né, assim, mais ou menos 1 hora, né, é para a gente conversar um pouquinho sobre esse tempo de pandemia, né, que nós estamos um pouco afastados uns dos outros, né. Primeiro, para reforçar isso, dizer assim, olha, fique em casa, né, é muito importante nesse momento, a gente ficar em casa, tem vários estudos científicos falando disso, que nós precisamos ficar em casa, que a questão de ficar em casa não é que você talvez não se contamine, é que talvez na hora que você precisar de um hospital, você vai encontrar um leito com UTI disponível para você. Nós já temos em São Paulo, por exemplo, vários hospitais públicos que já estão 100% lotados, ou seja, então a questão é outra, a questão é ficar em casa para a gente poder, na hora que a gente precisar, a gente ter acesso. Muito bem. Então, nesse período de pandemia, a gente sabe muito bem, e isolamento social, que a palavra isolamento, ou seja, isolar-se, é algo que causa em nós muita dificuldade, né? E, principalmente, nós temos alguns loucos dentro de nós, né? A gente pensa que a gente está sozinho dentro da gente. Não, tem bastante doidinho dentro de nós, né? Doido para escapar, principalmente no período de crise, né? A gente acha que a gente é um sozinho dentro da gente, não, mas tem vários glênios aqui dentro, né? Inclusive, queria depois, com calma, depois eu peço para a Pascom aí indicar um filme chamado Guerra Interior, que está disponível no YouTube, que fala um pouco sobre isso, sobre uma guerra interior, ou seja, vários eus dentro de mim tentando tomar o controle, principalmente numa situação de angústia, de ansiedade, como essa que a gente está vivendo. Então, a nossa conversa hoje vai ser sobre isso, angústia e ansiedade. Então, antes da gente começar, eu não sei quantas pessoas estão ao vivo. Agora temos 15. 15. Então, vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, vocês vão fazendo, podem escrever perguntas aí, podem dizer, a gente vai conversar. Então, a conversa, que a gente é uma conversa aí, não é uma palestra, nem
nenhuma conferência. A gente vai conversar um pouco sobre angústia e ansiedade. Nós fizemos uma conversa dessa parecida, domingo à noite, eu e Marcelo. Nós fizemos sobre... aí o pessoal da Pascom já colocou Guerra Interior. Aí você depois pode ver, tá disponível, é free no YouTube, tá? Tá lá, eu assisti ontem mesmo, valeu muito a pena. O final é surpreendente, vale muito a pena. Não se assustem no começo do filme, até identificar os personagens, mas é muito legal. Vale muito a pena. Então, a gente fez uma conversa dessa que eu estou fazendo com eu e o Marcelo, a gente fez com o pessoal lá de Tapeceria, que quero mandar um beijo, o pessoal lá do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres, né, em Tapecerica. Fizemos com um grupo de jovens, tinha casais também, nós falamos um pouco sobre isso, sobre esse tema. Foram quase 3 horas de conversa, né? A gente vai falar aqui resumidamente, porque as pessoas foram perguntando, e o tema foi sendo compartilhado. Então, é o seguinte, a gente está falando aqui, porque eu e o Marcelo somos diretores do projeto de integração, um projeto que faz parte, ele não pertence à paróquia São José Operário, ele faz parte da paróquia, né? Ele é como se fosse um movimento, como são os vicentinos, o Apostolado da Oração, o TLC, são movimentos, ou seja, tem estrutura própria, né? Então, eu e Marcelo somos diretores, né, desse projeto, eu sou diretor para oficinas, o Marcelo Área médica, administrativa e financeira. Pois e temos a Miriam Rebelo, que é parte da psicoterapia e cuida dos, a gente chama de psis, né, os psicoterapeutas, psicanalistas e psicoterapeutas psicólogos, né, e ela cuida dessa parte, e nós estamos, assim, nesse período de pandemia, querendo ajudar um pouquinho nessa conversa, né, afinal de contas, nós temos muitas pessoas em crise nesse momento, porque estão fechadas, confinadas, com medo, ou seja, todas as questões que assustam o ser humano, elas estão na nossa cara agora. Primeiro, nós conseguimos jogar na nossa cara aquilo que a gente pensava que não existia, que chama-se falta de controle, ou seja, o ser humano sempre tem a fantasia que tem o controle da vida, o controle da morte, o controle do nascer, do morrer, né? Não temos nada disso, né? Nós sabemos hoje que as pessoas estão morrendo ao nosso lado. E nós não podemos, infelizmente, nem sepultá-las. Então, isso desperta em nós uma grande, grande angústia, um grande medo. O medo que o ser humano sempre teve, desde que nasceu, é o medo da finitude, o medo da morte, né? Então, é importante. A Raíssa fez uma pergunta aqui, ó. O que podemos definir o que é ansiedade? Legal, então a gente pode começar. Obrigado, Raíssa, pela pergunta. Ansiedade, ela é algo que nós chamamos de vida. Ansiedade não é doença. Ansiedade, numa certa escala, ela é a nossa vida. A ansiedade é uma energia vital dentro de nós que faz a gente viver. Sem ansiedade, o bebê não nasce. O bebê nasce porque tem ansiedade, ou seja, é uma força da vida, de produzir vida em nós, né? Então, ou seja, sem ansiedade, eu não tinha acabado de tomar banho nem pentear o cabelo. O Giba já me viu outro dia aí com o cabelo um pouco assim, né? Como se eu tivesse visto um bicho na minha frente, né? Então, ou seja, sem ansiedade, ou seja, sem essa energia vital, a gente não nasce, ok? A gente não nasce, a gente não come, a gente não acorda, a gente não luta pela vida, a gente não vai estudar, a gente não tem ânsia de conquistar as coisas. A palavra ânsia e ansiedade, elas são da mesma raiz, ou seja, ânsia e ansiedade quer dizer vontade, ou seja, a vontade de viver. A ansiedade é a vontade de viver. O problema é que quando esta ânsia, ou seja, essa energia, ela fica acumulada
e ela derrama em nós, na nossa mente. Ou seja, é como um copo que vai enchendo de água, ou uma panela de pressão que não tem uma válvula de escape, ou seja, não tem, essa ansiedade ela não é designada para algum lugar, ou ela não é colocada, por exemplo, no trabalho, na vida, na família, no estudo, no lazer, no comer, no exercício físico. Então, ou seja, ela fica acumulada só na sua mente, ela vai acumulando. Aí o que acontece? Aí temos as patologias, ou seja, temos as doenças, que são as doenças da ansiedade, que nós chamamos de síndromes, ou doenças de angústia, neuroses de angústia, ou seja, que é a ansiedade exacerbada, que ela não foi canalizada para algum lugar, e ela acabou sendo acumulada só no seu corpo, na sua mente, para resolver. Ou seja, a sua mente é um grande aparelho digestivo. A sua mente é o aparelho digestivo do quê? Das emoções, sentimentos, da ansiedade, principalmente. Quando você não conduz essa ansiedade para algum lugar, ela vira patologia. Nós temos várias patologias que nós chamamos de síndromes da ansiedade, como o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. A gente tem aí, muito normal hoje, a síndrome do pânico, né? Nós temos a própria depressão profunda, ou média, ou leve, né? Nós temos os transtornos de alimentação, que aí é a questão do peso, né? Enfim, temos a ansiedade exacerbada, comportamentos obsessivos, inclusive. Todos os comportamentos obsessivos, né? Pensamentos obsessivos. Tem gente que tem insônia nesse período. O que é insônia? É a incapacidade de relaxar. Ou seja, são pensamentos que vem o tempo todo e você não consegue relaxar. Mas vale a pena a gente separar essas duas coisas, porque dando esses nomes todos que o Padre Glênio deu, parece que é coisa do outro mundo. Todos nós temos ansiedade. Sim. Todos, quer dizer, se eu não sinto um sintoma que eu sinto, que é fome, me dá vontade de comer, me dá ânsia de comer, eu vou em direção à comida. Eu não sofro tanto porque eu sei que comendo aquele sintoma vai desaparecer. Muitas vezes, se eu estou com muito sono e não posso dormir, isso vai me dando uma ansiedade, uma angústia tremenda, né? Então, ansiedade é a coisa mais normal do mundo. Ela cresce à medida que a gente não sabe que é possível resolver. Se a gente está hoje diante de uma questão do isolamento, né? Estamos tentando nos adaptar ao isolamento, mas, no fundo, o que dá, assim, até quando vai durar? Será que eu vou conseguir? Como é que eu vou sobreviver? A gente começa a colocar um monte de perguntas para o futuro que a gente não sabe, a gente não tem essas respostas, né? Então, isto vai mexendo com a gente, com a capacidade de pensar. Aí é o que chega nas patologias todas, né? Se eu sei que eu estou com fome e sei que comendo passa, isso não me causa nenhum problema. Mas se eu sei que vou ter que ficar trancado em casa e não sei por quanto tempo, isso vai me tirando da incapacidade de lidar com o presente. Eu fico criando fantasmas assim. Até quando será que meu emprego, será que a minha comida vai ser suficiente? Então a gente começa... E o que é pior é que quando a gente começa a ir muito para o futuro, o nosso pensamento acaba sempre fazendo pensamentos catastróficos, né? Não vou conseguir, não vou dar conta. A questão da ansiedade, o Tião, um beijo para ti, tá? Estou vendo aí a tua pergunta, um beijo para todo mundo que está entrando aí, Dona Antônia pediu a bênção, Deus te abençoe, Deus abençoe a todos vocês. É o seguinte, a grande questão da ansiedade é que ela é vida em grandes, como tudo na nossa vida. Tudo que é exagerado pode gerar morte e doença, não é? Então, ou seja, comida é vida. Em exagero, ela pode te matar. A religião, a fé é vida, mas ela
em exagero, quando quero dizer exagero, quero dizer ela em que a gente chama de fatalismos, né? A pessoa muito bitolada, né? Ela pode matar, né? Então, ou seja, tudo que é exagero na vida do ser humano, ela pode fazer mal. Assim também a ansiedade. A ansiedade muito alta, ela produz as doenças que nós chamamos de transtornos de ansiedade. Já disse aqui alguns. E o Tião faz uma pergunta: pode gerar depressão? Pode. A questão, assim, gerar depressão, estresse... O estresse não. O estresse é que gera ansiedade muito alta. É o contrário. O que é o estresse? Quando você puxa um tecido, né, chega um ponto que esse tecido estica tanto que ele não volta mais ao que era normal. Você pegar o Tião, estou falando de tecido porque o Tião trabalha com tecidos. Eu conheço o Tião e eu sei que ele fez essa pergunta, ele vai entender super bem. Então, você puxa um tecido, de repente os fios se esticam tanto, né? Se eu estiver falando alguma besteira, Tião, me corrija aí. Você puxa o fio, ele estica tanto que ele estressa, né? Então, ou seja, ele esticou tanto, ele não volta mais. Então, ou seja, você ter uma vida muito esticada, muito forçada, muito conturbada, é a vida que nós temos em São Paulo, por exemplo. Uma vida que nós chamamos de vida estressante. Nós temos horário para tudo, aliás, horário para tudo, né? Nós não temos horário para nada, mas assim, principalmente para cuidar da vida. Nossa vida é trabalhar, nossa vida é para fora o tempo todo. Por isso que a população em São Paulo está crescendo um nível de estresse, por incrível que pareça. O estresse, ele é causado hoje porque você não está fazendo, entre aspas, fazendo não, né? Você não está, entre aspas, tendo a mesma vida que você tinha antes. Então, ou seja, o teu organismo, a tua mente está estressada de outro jeito. Ou seja, não posso sair. Então, tudo aquilo que é forçado, ou seja, o sair demais, o pegar o trânsito demais, o trabalhar demais, estresse. Estica. A impressão de que você não está fazendo nada, de que você está só dentro de casa, também é estresse. Né? Então, tudo que é demais estressa. Né? Então, esse estresse faz a sua ansiedade aumentar e vir um sentimento. Agora eu vou falar do sentimento. Não sei falar do estresse. Sim, do estresse, claro. Do estresse. Que muitas vezes a gente acha assim, estresse, o que é estresse? É energia demais com capacidade de resposta de menos. Né? Isso se usa em própria engenharia, o estresse da máquina. Entrou muita energia e a máquina não tinha capacidade de rodar. Né? Eu vejo que um grande estresse que a gente vive hoje é que a gente estava muito acostumado a olhar as pressões externas. O patrão quer, a família quer, o amigo quer, e a gente não estava acostumado a ficar olhando as demandas internas. E a pandemia está fazendo isso. A gente está tendo que olhar para as demandas internas, e às vezes a gente não sabe como lidar com isso, e isso dá ansiedade. E a gente começa a descobrir que muitas demandas externas não eram tão importantes assim. Né? Ou seja, a gente gastava... Hoje a gente está com estresse porque a gente está fazendo uma coisa que era importante fazer no cotidiano, que é olhar assim, o que eu quero, o que é importante para mim. Né? Pega as pessoas que trabalham, ficam tão preocupados com a questão do trabalho, que se esquece de conversar com filhos, se esquece de ajudar em casa, e agora tem que conversar com o filho e não sabe, tem que ajudar em casa e não gosta. Né? Isso começa a dar muito estresse. Porque o estresse, cansaço, a gente dorme e resolve. O grande estresse é o não saber lidar com as demandas internas. Né? Então, exatamente. A pergunta que a pessoa faz aqui, o estresse é causa a ansiedade consequência do estresse ou vice-versa? Sim, é o casamento perfeito. Na vida nunca, principalmente na mente humana, ela nada é explicado assim, 2 mais 2 igual a 4. Não. Na vida humana, na mente humana, principalmente, tudo é muito complexo. Né?
Uma pessoa pode, de repente, precisar de uma rotina muito compartimentada, muito estressada, para dar conta da ansiedade. Ou seja, ela tem uma ansiedade muito alta, natural na vida dela, então ela precisa de uma rotina para ela gastar energia. Tem gente que não. Tem gente com uma rotina muito apertada, ela estressa, ou seja, ela estica demais, e aí aparece um sentimento que a gente chama de angústia. O que é a angústia? A angústia é um sentimento que a gente não dá nome para ele, não é? Todos os sentimentos têm nome, né? Inclusive angústia. Angústia é um nome que a gente dá para um sentimento que a gente não entende muito bem o que a gente está sentindo, né? Então, por exemplo, a angústia, ela é por exemplo, a gente tem vários sentimentos que a gente nomeia. A gente tem a gente tem medo, a gente tem raiva, ódio, amor, alegria, tristeza, felicidade, são todos sentimentos, ok? Porém, quando a gente tem uma coisa assim, que a gente tem uma coisa que está apertando o peito, nossa, tem uma coisa assim que não me deixa dormir, por exemplo, a Lucimeire, a mãe da Angélica ali, fez um comentário, é verdade, eu sinto a mesma coisa, eu não consigo dormir, né? Quando a gente tem pensamentos assim muito fortes, né? Por exemplo, tem gente, por exemplo, que tem uma ansiedade muito alta, natural, né? E vê vários telejornais hoje, por exemplo, que só fala de pandemia, que só fala de, infelizmente, das mortes, infelizmente das desgraças que nós estamos vendo. A pessoa começa a ter os sintomas do Covid. A pessoa diz assim, eu estou com falta de ar, eu estou, nossa, não sinto mais o meu paladar, não sinto o cheiro. A pessoa começa a limpar até o cachorro com álcool em gel. A pessoa pega o cachorro, põe numa bacia com cândida e põe ele para secar. Então a pessoa começa a fazer o quê? Psicotizar. Ela começa a exagerar. Por quê? Porque tem um pensamento obsessivo causado pela angústia que ela sente por conta do medo que ela tem, por conta da ansiedade muito alta. Então, nesse tempo em que nós estamos vivendo dentro de casa, é muito importante entender que quarentena não é férias, né? Quarentena não é férias. Ninguém está de férias agora, né? Nós estamos trabalhando em casa. Eu, por exemplo, estou trabalhando em casa. A grande maioria de vocês está trabalhando em casa, como sempre, né? Então, ou seja, fazer desse tempo não tempo ocioso. Santo Agostinho, um santo da igreja, dizia assim, mente vazia, oficina do cão. Quer dizer o quê? Se você achar que você está de férias, você vai comer, beber, dormir, engordar e simplesmente ter crise de ansiedade, porque você não vai gastar essa energia em lugar nenhum. Faça deste momento, né? Deste momento, um momento de criatividade. Aproveite esse momento, como o Marcelo falou. Se você não curtia a sua família, curta agora. Faça coisas com ela dentro de casa. Quando a gente era criança, né? Estava dentro de casa, meu pai jogava baralho com a gente, jogava dominó. Meu pai, a gente jogava War, hoje em dia não joga mais, né? Acho que não. Banco imobiliário. A gente brincava até de polícia e ladrão. Quem é mais velho que nem o Lúcio que está ouvindo aí, sabe do que eu estou falando, né? Polícia e ladrão, né? A gente brincava de várias coisas em família. Isso desenvolvia na gente o quê? Um senso de pertença àquela casa, um senso de responsabilidade, um senso de que nós estamos juntos. Então, a gente não tinha televisão, a gente era muito pobre, então essa era a nossa televisão, a nossa novela. Então, faça desse momento, ou seja, para a ansiedade dar uma escoada nesse momento, seria muito importante a gente fazer momentos com a família, momentos para que a gente possa descarregar essa ansiedade, é muito importante. Tem a pergunta do Sandovaldo. Sandovaldo fez uma pergunta. Mas aqui, antes, só completando a pergunta, dor muscular, e a maioria das dores, quando chegou no corpo, é porque a mente não pensou. Né? Então a gente tem que, isso na medicina chinesa a gente pega muito, um sintoma revela muitas vezes um
sentimento ou um pensamento, uma coisa. Tá, mas só um pouquinho, deixa eu aproveitar que tocou no assunto das dores musculares. É assim, fibromialgia, por exemplo, que é uma das grandes doenças hoje que as pessoas geralmente têm e que médico fala assim, vai fazer terapia, por exemplo, né? O que o médico está dizendo? Está dizendo o seguinte, se o teu corpo não conseguiu pensar, aliás, se a tua mente não conseguiu pensar, lembre-se, a mente é o grande aparelho digestivo nosso. E mente não é na cabeça, mente é o corpo inteiro, é pele, é estômago. Então, se você não foi capaz de pensar que eu estou dizendo é pensar mesmo. Por exemplo, por que eu estou sentindo essa dor? Porque essa dor dói sempre aqui nesse cotovelo e não dói no outro. Sendo que eu trabalho mais com esse e não com esse. Por exemplo, quando você começa a pensar, você vai perceber que as coisas... Eliana Aparecida está falando aí sobre a fibromialgia. Exatamente isso. A fibromialgia é uma grande expressão da incapacidade de uma mente de pensar as suas angústias. Então, ou seja, a mente não pensou, o corpo pensa, porque nós somos uma unidade. Nós não somos duas partes. Uma coisa é a mente está no cérebro e o corpo está aqui. Não, cérebro faz parte do corpo. Mente é o que a igreja chama de alma. Se a gente pode traduzir. A mente é a alma. É aquilo que vai para a eternidade. Então, se a nossa mente não consegue pensar, não consegue digerir, é a mesma coisa de você comer uma comida e você não digerir aquela comida. Sabe o que vai acontecer? Das duas, uma. Ou você vai passar muito mal, ou você vai ter uma grande diarreia, ou você vai vomitar. Uma dessas duas últimas que eu falei é a grande saída. Ter uma diarreia, uma grande saída, literalmente, e vomitar também. Se você vomitar, se você tiver uma diarreia, você pode... Pois para fora não se intoxica. Exatamente. Mas se você tentar fazer a digestão, vai te inflamar o intestino, vai te inflamar o corpo, você vai passar muito mal. Então, ou seja, você tem uma coisa dentro de você que você não digere, ou seja, a tua mente não consegue pensar, você vai adoecer. E aí essa doença pode ser uma fibromialgia, ela pode ser uma gastrite, ela pode ser uma síndrome do pânico, pode ser várias coisas ligadas ao corpo, né? Agora, a coisa do Sandoval. O Marcelo vai tentar responder aqui o Sandoval. Sandoval, quando a gente pensa em relaxar, e a gente muitas vezes aprende por imagens dessas, né, do monge budista que senta e entra em meditação. Antes de meditar, ele precisa ter gasto energia, ele precisa ter, de uma certa forma, equilibrado, mexido o corpo, né? Então, assim, o exercício faz bem, como a atividade faz bem, e cria a condição da gente se sentir por inteiro. Grande parte do que a gente vê de ansiedade ou mesmo de depressão é porque a pessoa fica só pensando e não é capaz de nenhuma ação física. Então, o exercício ajuda muito. Assim como fazer ação, fazer coisa cotidiana, o trabalhar, muitas vezes, é um antidepressivo legal, principalmente se a gente gosta daquilo que está fazendo ou se a gente vê significado. A gente muitas vezes faz coisas que a gente não gosta, mas a gente entende a importância e gosta de estar contribuindo para isso. Agora, fazer ginástica só por ginástica, para ficar exausto, para depois desmaiar, você está reprimindo a ansiedade. E é uma coisa que muitas vezes se faz. O Francisco estava falando de sentimentos, de qualquer ansiedade. A gente tem muito disso. A pessoa que está com raiva, mas não pode sentir raiva. A pessoa que acha que tem que perdoar uma coisa e tem que esquecer aquilo que passou. Isso tudo é repressão. Você não vai conseguir fazer isso naturalmente. Você está com raiva. É natural que você não precisa matar, não precisa bater. Mas reconhecer os sentimentos ajuda muito. E tem que contar que tem muita gente que faz esporte, que faz ginástica, academia, muitas horas por dia, para não pensar. Porque se parar... E aí tem outra questão, porque a gente está falando sobre a angústia da falta de tempo. Não,
A angústia se dá por outras coisas. Também, não vou dizer não, mas também por falta de autossegurança, né? Mas também eu acho que hoje essa angústia, ela se dá pela falta da gente pensar sobre a nossa própria vida. Nós utilizamos de muitos narcóticos, ou seja, de muitas coisas que nos sedam, ou seja, que nos tiram da realidade, né? Por exemplo, nós estamos acostumados a usar o celular, né? Quando eu não quero conversar com a minha esposa, com o meu marido, eu começo a jogar, eu começo a ver filmes. Hoje tem a história de maratonar na Netflix e outros espaços como YouTube também, outros canais aí, né? Enfim, tem vários. A bebida, o dormir mesmo. O dormir, né? A pessoa às vezes dorme muito para poder não... Então, tudo aquilo que me tira da realidade, me tira a capacidade de pensar. Por quê? Porque às vezes eu não consigo. É muito angustiante. Quando eu entro em contato comigo mesmo, eu simplesmente, às vezes eu surto, né? Porque eu tenho contato com quem? Com o ser humano. Um ser humano que tem raiva. Quem não teve raiva? Outro dia um jovem perguntou assim, padre, Jesus teve raiva? Eu falei, olha, quando ele pegou o chicotinho dele e deu naqueles ventiladores de tempo, ele não estava fazendo massagem tântrica neles, né? Ele estava dando uma surra naquele pessoal, né? Então, ou seja, a raiva faz parte, né? Faz parte do ser humano. É sentimento. Sentimento não é pecado. Sentir raiva não é pecado, né? E sim, o que eu faço com isso, né? O que eu faço com as minhas... por exemplo, sentir raiva e matar alguém, ou sentir inveja e destruir a vida daquela pessoa, sentir ódio e pegar um revólver e dar um tiro. Então, são coisas diferentes, né? Fazer fofoca. Fazer fofoca. Padre. Oi. Sou eu, Gilberto. Oi, vamos, não sei, assim, aproveitar para intermediar um pouco, né, e a gente passou já mais da metade aí do nosso bate-papo, pelo jeito o assunto pode, né, se a gente quiser, a gente pode marcar um dia inteiro de um bate-papo desse tipo, que vai ter, né, assunto e vai ter pergunta pro dia inteiro também, né. Eu só queria aproveitar, padre, para pegar aí o gancho do Sandoval em relação ao exercício físico, e se isso era uma fuga. E se a gente consegue já, por exemplo, aproveitar que de repente agora a gente só tem mais 20 minutos aí, daqui a pouco começa o terço, incluir, ver se a gente consegue associar a nossa religião, né, a nossa fé, em relação a isso que, né, a gente está discutindo, a ansiedade, ao estresse, como que isso pode ajudar a gente, né, como que a gente consegue adaptar isso no nosso dia a dia para que, né, seja não a fuga, como o Sandovaldo mencionou, né, mas que seja, assim, um pilar para a gente poder se manter firme e forte. Legal. A questão da... grifa que a Cristiane Oliveira, ela fez uma pergunta e ela acha que eu não respondi. Não, foi a da insônia. Foi essa aqui. Lidaram com a minha insônia. Então, eu acho assim, existem várias coisas que a gente pode... Insônia também é sintoma de ansiedade, assim como outros comportamentos compulsivos também é sintoma de ansiedade. Tudo aquilo que é compulsivo, inclusive o exercício físico, inclusive a leitura, qualquer coisa que é compulsivo, qualquer coisa que eu tenho que fazer isso, porque senão eu vou morrer, né? Porque a impressão que dá é que a pessoa vai morrer, a pessoa vai ter uma crise de alguma coisa se ela não fizer aquilo, isso chama-se compulsão. Até a pessoa que sai de casa e tem que conferir se a porta está fechada 10 vezes, isso é compulsão. Né? Tem gente que sai de casa e volta para casa para conferir se ela desligou o gás. Né? Ou passando álcool gel 20 vezes. Ou álcool gel, que nem eu. Estou compulsivo com álcool gel. Já passei álcool gel até no Hércules várias vezes. Estou passando nele para poder ter contato com ele. Tudo aquilo que é demais é compulsivo. Esse cara do gás aí sou eu faço isso todo dia. Pois é. Então, ou seja, tudo aquilo que é demais, que é repetitivo, isso a gente chama de um grau de ansiedade muito alto, e isso gera uma angústia, isso gera um sentimento de angústia se eu não fizer. Então, ou seja, se eu não for à academia todo dia, se eu não fizer 20 minutos de caminhada todo dia, se eu não tomar aquele
suco que eu tomo todo dia, entendeu? Isso enfim, tudo isso é comportamento compulsivo, gera angústia e gera um estresse muito alto. Como a falta de controle da vida, que eu falei até agora, que o ser humano está tendo 3 tapas na cara para aprender que nunca teve o controle da própria vida, e que a gente, na religião, sempre disse, quem tem a nossa vida em nossas mãos é nosso Deus. Somente ele. Então, agora a gente vai ter que aprender a lidar com isso, que nós não sabemos o futuro, malemar sabemos o presente, né? E isso nós vamos ter que lidar. Com relação à fé, a fé, a esperança, o amor, a caridade, são coisas Deus, né? São coisas boas, como os nossos pais, muitas vezes, amigos, que estão dentro de nós, introjetados, que nós chamamos. Estão dentro da nossa mente, do nosso ser. Para que servem essas coisas boas? Para que nesse momento em que eu estou angustiado, nesse momento que eu estou muito ansioso, nesse momento que eu estou muito sem saber o que vai acontecer na minha vida, eu vá buscar dentro de mim esses objetos bons, ou seja, essas coisas boas, como Deus, a fé, a minha religião, a minha doutrina, e ali eu me apego. Como a criança, que quando o pai e a mãe saem, ele se apega à chupeta, por exemplo, não é? O que é a chupeta? A chupeta é o seio da mãe. Ele não pode ter o seio da mãe 24 horas, então a chupeta substitui. Então, ou seja, na hora em que eu estou muito angustiado, muito agoniado, eu me apego a Deus. Deus é minha chupeta. Eu não posso estar seguro com essa vida não gera segurança nenhuma, essa situação principalmente, então eu me apego à minha fé. Aí eu vou rezar um terço, eu vou ler a Bíblia, e aí o que acontece? Isso vai abrir em mim uma capacidade de pensar. Quando eu me apego aos objetos bons, que estão dentro de mim, ou seja, as coisas boas que eu tenho, que foram dadas a mim, conquistadas por mim durante a minha vida, vai abrindo em mim uma capacidade de pensamento, ou seja, peraí, tudo bem, tem essa pandemia acontecendo, mas olha que coisa boa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ele, o ano passado, ele é meu paciente, e o ano passado ele perdeu o emprego. E ele era um cara que trabalhava assim, numa multinacional, viajava o país inteiro, ia para o interior do Amazonas, ia para o interior do Pará, perdeu o emprego. E ficou muito agoniado, porque estava sem emprego, aí conseguiu um emprego, uma coisa mais fixa, né? E sem viajar muito, aqui mesmo em São Paulo, ia de carro para o trabalho, e aí hoje eu conversando com ele, ele falou assim, olha, mas talvez esse momento você pode ver pelo lado bom, tirar as coisas boas desse momento ruim, como, por exemplo, você ficar mais junto da sua mulher, né? Alavancar seu casamento e tal. E aí, quando foi hoje, ele falou assim, sabe aquela coisa que você disse para mim, sobre eu ver uma coisa boa naquilo que foi ruim no passado? Hoje, eu consigo só ver coisa boa. Imagina se eu estivesse pegando avião toda semana, indo para o interior do Pará, indo para o Amazonas, indo para lá, para cá. Eu nem sei se eu estaria vivo. Então, ou seja, quando a gente adquire a capacidade de pensar, ou seja, se apegar às coisas boas, mesmo nas coisas ruins, ou seja, aproveitar esse momento de pandemia para rezar mais o terço, ler mais a Bíblia, né? Aproveitar esse momento de quarentena para curtir os filhos, a mulher, o marido, ou seja, curtir a sua família, olhar seus filhos crescendo. Talvez esse estresse da cidade a gente não pudesse ver os filhos crescendo. Então, ou seja, ter a capacidade de pensar é ter a capacidade de reconhecer as coisas boas, apesar das coisas ruins. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Gilberto. Sim, padre, é que assim, na verdade, eu estava querendo mais que a gente tentasse incluir, né, esse assunto sobre a fé, né, e abordando justamente a ansiedade, o estresse e a angústia, né, que a gente se propôs a falar aqui, por conta, né, justamente do perfil do pessoal que assiste a gente, de quem está acompanhando, né, dos nossos terços, as atividades que a gente tem realizado todos os dias online, né, porque isso, de alguma forma, a gente está tentando suprir, né, a ausência da nossa paróquia para as pessoas que a gente não pode sair de casa, né? Então, a fé, mesmo que fora da paróquia, a gente tem que, né, exercitar dentro de casa também e tentar
deixar isso cada vez maior, né? Porque, de repente, a gente acha que só indo para a igreja resolvia, né? Mas dentro de casa a gente consegue também ter esse conforto com a fé, né? Sim. O Adalberto até colocou aqui uma questão que ele poderia se preparar depois dessa pandemia. Eu acredito que isso, né, o que o senhor acabou de falar, né? Essa questão da fé, de você ter um momento com a família, isso é uma coisa que vai te engrandecer para depois da pandemia. Sim, e durante, né? Eu acho que essa pandemia, e o Adalberto Fialho é o nosso Beto. Beto está lá no interior de São Paulo. Um beijo para você, para sua esposa, para sua família, Beto. Saudades. A questão é que nós, de algum modo, terminou um mundo, terminou uma era, terminou um modo de vida e vai começar outro. A gente não sabe que outro modo de vida vai se instalar. Então, não adianta pensar no futuro, o que vai esperar depois da pandemia. A gente não sabe se essa pandemia vai passar logo. O importante, a gente agora, como o Marcelo diz, o importante é a gente aprender a viver o presente. Isso que eu queria pegar até da pergunta que o Sebastião fez. Existem os introvertidos e os extrovertidos. São estruturas de pensamento. E a pergunta cadê o Sebastião? Está aqui. Sofre menos que a pessoa. Primeiro, nós fomos forçados, por educação, por cultura, a ser extrovertido. Ou seja, a gente olha o que o mundo espera da gente e a gente aprende a agir de acordo com o que os outros esperam. Um extrovertido vê que o ambiente está alegre, ele sabe puxar brincadeira, ele sabe... Ele tem muito contato com o mundo externo. A pessoa introvertida puxa para dentro de si, tem muito contato com o mundo interno. Alguma coisa acontece fora, pergunta o que eu fiz, por que isso está acontecendo? Então, são jeitos diferentes, a gente não pode quantificar o sofrimento. O que a gente vê é o seguinte, estar em isolamento está fazendo, mesmo os extrovertidos, a olharem para dentro do que eu gosto, do que eu não gosto, eu sou responsável... Ou seja, e até mexer com essa impotência. Eu não posso fazer nada. Eu não sei como vai ser no futuro. Eu não sei se os empregos vão ser os mesmos, se as relações vão ser as mesmas, se vai acabar em junho ou se vai acabar em dezembro. Então, estamos sendo todos jogados para a introspecção. E como se preparar para o fim E é isso. Para de querer adivinhar o futuro. Lida com o presente, o que você pode fazer hoje, como é que você lida com os teus sentimentos. E acho que já que estamos com o tempo quase fechando, dizer assim, que as pessoas que quiserem, no site do Projeto Integração, tem a opção para atendimento online. As pessoas que precisarem de algum suporte podem preencher, um terapeuta entra em contato e vamos conversar sobre o seu caso específico. integraação.org. Integracão. Integracão, sem o cedilha, sem o tio, né? .org. Lá você pode preencher. É o seguinte, nós estamos com atendimento online e eu sempre aconselhei, por conta do meu testemunho pessoal, a terapia para todo mundo. Nesse momento em que a gente está dentro de casa, que está com a ansiedade muito alta, como o Lúcio falou, achei bem legal o que o Lúcio falou aqui, acredito que essa espera de como será após a pandemia é que gera ansiedade. Sim, tudo que é futuro, tudo que a gente acha que pode controlar, tudo que a gente acha que pode saber, ou que a gente não sabe, gera ansiedade. Por exemplo, vocês são casados aí, né? Quando ia encontrar o namorado e a namorada, não sabia como ia ser o encontro, né? Não sabia se tinha escovado o dente direito, não sabia se tinha penteado o cabelo direito, tinha passado perfume, não sabia como ia ser. Imagina a ansiedade, como que não era bem alto. Então, tudo aquilo que é futuro e que eu não controlo, isso gera ansiedade. Porque o controle é só uma fantasia. É uma ilusão. É uma ilusão, a gente não controla nada. A gente não controla nem o sexo dos filhos. A gente acha que fazendo DNA, como que é o nome
do exame que faz para saber o sexo da criança, é o ultrassom. Ultrassom, a gente vai controlar, porque a gente vai comprar roupa daquilo outro. Aí o bebê, você compra uma roupa para um bebê tamanho pequeno, o bebê nasce gigante. Ou seja, você mal sabia o sexo do bebê, mas não sabia o tamanho dele, como que ele ia sair, enfim. O controle é só uma fantasia. Gente, vamos aprender. Eu acho que a maior lição que a gente pode tirar desse momento é: nós não sabemos o futuro. Aquilo que os nossos pais diziam, o futuro a Deus pertence. Jesus disse isso nos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos queriam saber, é agora, Senhor, que vamos instaurar o reino de Israel. Falei assim, o futuro ao Pai pertence, não a nós. Então, ou seja, a gente aprender a viver com o presente. Viva o seu presente, viva um dia por dia, um dia a cada dia. Teve uma pessoa que perguntou ali, padre, boa tarde, padre, eu sou uma pessoa muito ansiosa e isso me deixa muito angustiado. Como lidar com esse problema? Viva, Maria do Socorro Gabriel da Silva, viva cada dia, cada momento. Você não sabe se você estará aqui amanhã, não por causa da pandemia, mas porque você pode fazer a sua Páscoa, eu posso fazer a minha Páscoa, qualquer um de nós pode fazer a Páscoa, por qualquer motivo. Se um vírus que é menor do que uma célula pode acabar com a vida hoje de 10 mil brasileiros, hoje temos a infeliz marca de 10 mil brasileiros, quase 10% da população do nosso país. Se nós contarmos 10%, não, 0,1%. 1% da nossa população. Isso é muita coisa. 1% da nossa população é muita coisa. Ou seja, 10 mil pessoas morreram por conta desse vírus. O que nós podemos fazer? Aproveitar o momento a cada dia. Aproveita que você está junto com a sua família, brinca, dá risada, come junto. Que nem outro dia um amigo meu falou assim para mim, a gente está parecendo cozinha de fazenda. A gente liga o fogão às 7 da manhã e só desliga à meia-noite. Come o dia inteiro, fica o dia inteiro cozinhando com os filhos, com a mulher. É isso. A gente não tem que se preocupar agora quando vai passar. Nós não sabemos. A gente tem que se preocupar agora com o presente. O presente é que bom que você está com a sua família. Que bom que você pode ver seus filhos. Que bom que você pode dormir junto com seu marido, com a sua esposa. Que bom que vocês podem acordar junto. Que bom. Não se preocupe com o futuro. O futuro não pertence a nós. Somos seres muito frágeis, né? Tá? Então, não sei se a Pascoal pescou... Aliás, tem uma frase só. O presente é um presente. É um presente, exatamente. É um presente. É um presente. Tem mais alguma coisa? Não, agora tá todo mundo agradecendo, falando que achou super legal o bate-papo. Aqui o Lúcio já colocou que tá ansioso para o próximo. Que legal. E vocês podem, de repente, sugerir... o próximo será sábado que vem, nesse mesmo horário, às 17 horas, né? Vocês podem, de repente, sugerir temas que nós podemos tratar. Como a gente faz transmissão remota, depende do tema, a gente pode conseguir alguém que venha falar sobre algum tema específico. Sugiram aí. A gente pode trazer outros profissionais, dependendo, né, se a pessoa puder falar com a gente. Se não, será eu e Marcelo, a gente vai estar aqui batendo um papo com vocês sobre vários assuntos, principalmente sobre essa questão de ansiedade, patologias da mente. São os temas que nós dominamos mais, sobre igreja, sobre, enfim, sobre as dores que a gente está vivendo agora. Aqui a Elaine, acho que é a última pergunta, a Elaine diz, também sou ansiosa demais, padre, e parece que nosso futuro nunca foi tão incerto. Falo para o meu marido e meus filhos para vivermos cada dia como se fosse o último, mas quase nem sempre eu consigo. Elaine, eu vou te contar um segredo. Isso não é só teu, não. Isso é meu, com certeza do Marcelo, com certeza da Angélica, do Gilberto, com certeza de todo mundo que está aqui. O futuro é incerto mesmo. Só que podemos viver cada dia como se fosse aquele dia.
Porque querer viver como se fosse o último, a gente vai querer fazer um monte de coisa e vai ficar mais ansioso. É uma chance de aprendizagem. Cada dia a gente pode aprender com a experiência daquele dia. É interessante que a Cristiane Oliveira aqui levantou uma questão, né? Eu sugiro o tema solidão, né? Como ajudar uma pessoa que se sente sempre sozinha. Eu acho interessante esse tema, viu, Cristiane? A gente pode aprofundar depois, mas só dando um spoiler aqui, a solidão é uma coisa do ser humano. O ser humano é um ser sozinho, né? O ser humano nasce sozinho, vive sozinho a vida inteira e morre sozinho. Por mais que você esteja acompanhado de 10 pessoas, 15 pessoas na sua casa, a sua vida você vive sozinho. Você é acompanhado internamente daquelas coisas boas que eu disse. Você é acompanhado internamente do pai que você teve, que está dentro de você, da mãe que você teve, que está dentro de você, dos irmãos com quem você conviveu, de todos os amigos que você teve na sua vida, que estão dentro de você, e de Deus, que está dentro de você. E mesmo acompanhado, você lida com o que você acredita das outras pessoas. A questão da solidão é que a gente acha que a solidão é uma coisa que, assim, eu estou aqui, o padre é solitário, porque o padre não tem ninguém na vida dele. Olha, eu tenho tanta gente, se eu for contar o número de paroquianos que eu tenho, que estão todos dentro de mim, introjetados na minha vida, eu passo o dia inteiro conversando com um bocado de gente, que às vezes não dá tempo de conversar com todo mundo. Eu fiz a novena de São José, e na novena de São José, das intenções, às vezes, por dia na novena de São José. Então, todas aquelas pessoas estão introjetadas dentro de mim. Então, solidão não é um sentimento, nem um estado de vida. A solidão é uma sensação. Sim. É um jeito de você pensar. Você pode pensar que você está solitário, ou você pode pensar que você está muito acompanhado durante toda a sua vida. Gente, pegando as duas últimas mensagens, Cristiane, sempre falo isso, me chamam de louca, né? Você conhece alguém normal? Né? Sempre quando... Olha, vai dizer que é normal. Então, assim, as pessoas julgam, né? O que importa é a gente lidar com os nossos sentimentos. E, Isabel, tem pessoas que toleram ficar sozinhas, né? E outras que precisam de estar sempre acompanhadas. A questão é o quanto eu estou fazendo isso de novo, que nem a ginástica, que nem tudo. Quanto eu estou fazendo conscientemente, é meu gosto, é minha escolha, ou até que ponto é um narcótico. Tem gente que vive socialmente para não olhar para dentro. E também essa questão, como eu disse, a questão de estar sozinho ou de estar acompanhado é uma sensação. Eu posso, eu me lembro, já encerro, porque vai começar o terço daqui a pouquinho, daqui a 1 minuto. Eu me lembro eu sempre estive acompanhado, eu sou filho de uma família de 7 pessoas que moravam junto, depois fui para o seminário com 14, 40 pessoas, de repente eu tive que estar sozinho numa casa paroquial. E aí eu me lembro que eu chegava em casa e dizia assim, adoro estar sozinho. Doce ilusão, porque eu não estava sozinho, eu comprei um cachorro, depois eu chegava em casa, ligava a televisão, eu ligava o micro-ondas, eu ligava tudo para poder fazer barulho dentro de casa, para eu não me sentir sozinho. Então isso depende, né? Estar sozinho não é fisicamente, é mentalmente. Estar sozinho, estar acompanhado é na sua mente. Você, de repente, pode estar sozinha, lendo um livro, e estar super acompanhada daqueles personagens do seu livro ou do filme que você está assistindo. Isso não quer dizer que você está sozinho, tá? Gente, um beijo para vocês. Nós vamos preparar um ambiente aqui para o terço. Só desliga um pouquinho aí, só para a gente arrumar aqui. A gente já volta em 2 ou 3 minutos, tá bom? E aí, sábado que vem, a gente conversa mais. Ok, tchau, tchau. Tchau. Até daqui a pouco. Desliga.